irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 23 de abril, estamos na quarta semana do tempo pascal e vamos meditar no Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as quais são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Nós acabamos de escutar o capítulo 10, o início do capítulo 10 de São João, que também tem um discurso único. Somente o evangelista João trabalha essa temática dessa simbologia de Jesus como o bom pastor, a figura de Cristo como o bom pastor. Na tradição cristã, esta é uma das figuras mais antigas. Os afrescos que nós temos, principalmente nas escavações arqueológicas cristãs, a figura mais antiga de representação de imagem é Cristo com uma ovelha nos ombros. Ou seja, esta era uma imagem cara aos cristãos da igreja primitiva. Ele é o bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas, as ovelhas que escutam a voz do pastor, reconhecem e ele vai à frente. O evangelista Lucas trabalha essa imagem do bom pastor de uma maneira mais discreta, não como um discurso, mas como uma parábola. Só vocês se lembrarem da parábola da ovelha perdida, aquele pastor generoso que deixa as 99 para ir de encontro a uma única que se perdeu. Esta é o amor de Cristo. E se você perceber, o ofício de pastor na antiguidade tem algumas características que servem para a nossa reflexão. Para a tradição religiosa judaica, não era uma profissão bem vista. Por quê? Porque o pastor ele tinha que ter uma dedicação total às suas ovelhas. E por as ovelhas terem uma exigência de dedicação, muitas das vezes o pastor não podia estar na sinagoga, no templo, viver as prescrições judaicas. Por isso que não era um ofício talvez tão com status, um ofício muito bem visto, principalmente por causa de impedir práticas religiosas. Mas, por outro lado, quando Jesus se declara como bom pastor, no primeiro momento ele está dizendo isso: eu cuido das minhas ovelhas, eu me dedico a elas, eu estou sempre no seu amparo, eu as tomo totalmente, eu as cuido, eu não sou um mau pastor, eu não deixo elas se perderem, pelo contrário, eu vou até atrás daquelas que fogem, daquelas que querem se perder, das ovelhas rebeldes. Queridos irmãos, é uma alegria poder meditar nessa palavra hoje. Mas nesse trecho específico, nós escutamos Jesus não dizendo como o bom pastor. Ele diz que é o pastor das ovelhas. Mas aqui nós ouvimos muito bem ele dizendo: eu sou a porta das ovelhas.
Como compreender essa expressão? No redil existia uma porta oficial de entrada. Se entrasse por outro modo, não era porta. E quem entra por outras realidades é o ladrão. Ele é o pastor, mas ele também é a porta, que só entra no redil, ou seja, na igreja, através dele. Não tem outra entrada. Só entra, de fato, para a pertença do povo de Deus. Só entra oficialmente por um conhecimento, por uma intimidade com Deus, quem tem esse acesso por Cristo, com Cristo e no Cristo. Não há outro caminho. Em outra passagem, o próprio Evangelho de São João vai relatar isso. Ninguém vai ao Pai senão por mim, senão pelo Senhor. Quando o Senhor declara essa realidade que eu sou a porta, porque podem até aparecer outras portas, mas essas são sempre portas clandestinas. Para ter intimidade com Deus, para conhecer a Deus de modo profundo, querido irmão, amada irmã, é somente pelo Cristo. E o Cristo que é anunciado e apresentado por sua igreja. Porque às vezes, principalmente nos dias atuais, de um secularismo religioso, quantos anúncios nós vemos por aí de conhecimento de Deus, de intimidade, de bênção, de prosperidade. As pessoas têm sede de Deus, mas às vezes estão buscando em portas erradas. São ovelhas, ovelhas que precisam ser cuidadas, ovelhas que precisam ser curadas, ovelhas que têm sede de um pastor, mas muitas das vezes estão sendo enganadas por falsos pastores. Ao escutar essa palavra, o Senhor reafirma: eu sou a porta e é somente por mim que se encontra a verdade, a vida em Deus. E também, na antiguidade, a porta era o lugar oficial do pastor e da ovelha. Por quê? Era nesse momento que o pastor tinha intimidade. Quando passava as ovelhinhas, ele via cada uma, olhava, conhecia, via as necessidades. Era nesse momento que, se tivesse alguma machucada, ele curava, ele se detia. É nesse momento que o pastor dá atenção pessoal a cada ovelha e a conhece a cada uma pelo nome. Queridos irmãos, amadas irmãs, passemos pela porta. Ali o Senhor nos curará. Se tivermos ferida, Ele se deterá e cuidará das nossas feridas. Ele nos conhecerá. Saberemos quem é o nosso Senhor. E Ele também tem o nosso nome na palma da sua mão. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça da fidelidade, de pertença ao rebanho do Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.